Se eu sou uma viúva, como é que eu vou viver agora, daqui em diante? Como é que eu vou? É comer. Mas ela não conhecia Jesus. Mas Jesus disse: mulher, não chore. E aí Jesus olhou para aquele defunto e disse: levanta, jovem, levanta. E aquele jovem se levantou ali. Eu creio que aquela multidão, ela sai correndo. Você imagina você em um velório e de repente o cara que está dentro do caixão, ou uma mulher, se levantar e sentar dentro do caixão. A carreira é grande, todo mundo vai ganhar no caixão melhor. Correram. Por quê? Porque ali eles iam com o propósito de enterrar aquele jovem. Eles iam com o propósito de colocar aquele jovem na cova e morrer, enterrar aquele jovem. Mas o Senhor, ele estava ali. O Senhor estava com os seus discípulos passando naquele lugar. E aí, o que aconteceu? Então a palavra de Deus diz que Jesus, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é tudo, né? Ele é algo especial. E aqui é ali. E aconteceu pouco depois de ir a ele a cidade chamada Naim. E com eles ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E Jesus, quando ele andava, irmão, ele andava a multidão, andava atrás de Jesus. Uns pelo pão, outros pela cura, outros pela libertação. E eram poucos que andavam com Jesus por o que ele era. Por amor, não, ele andava por algo, eles queriam algo, eles queriam. Jesus, onde ele passava, o milagre acontecia. Onde ele passava, ele curava, salvava e libertava. Onde ele passava, a mão dele, só em levantar, não precisava nem falar, só em Jesus levantar a mão com o aleijado, ele já andava. Só em Jesus olhar para o cego, dizer a visão, o cego abria a visão, o cego andava, olhava, enxergava, o aleijado andava, o mudo falava, sabe? E se nós for ver, irmãos, hoje não é diferente. Hoje nós, muitas vezes, a gente andava assim atrás da palavra de Deus, muitas vezes, que a gente fica tão, sabe, se a gente não ouvir a palavra, a gente é acostumado a ouvir a palavra, se não ouvir a gente fica triste, a gente fica ali abatido, e a gente tem que ouvir a palavra do Senhor para se fortalecer, porque Ele é o último dia, nós estamos nos últimos dias, Jesus já está voltando, e se Ele voltar e nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Então nós temos que buscar esse Deus enquanto temos vida, enquanto precisamos dele. Porque se ele voltar, a palavra de Deus diz que ele vai voltar naquele grande dia, ele vai pegar muitos de surpresa. Muitas pessoas vão ficar de surpresa, porque quando Jesus vir, não vai dar tempo de chamar minha esposa, nem o irmão Francisco chamar a esposa, nem o Gerlando chamar a esposa dele, nem o jovem que é mais jovem, nem Jesus está voltando, não vai dar tempo. Ele vai ser tão rápido que você abrir os olhos, ele já está passando. Então, se você estiver preparado, sobe. Se não quiser, fica. Então, nós temos que se preparar, temos que buscar, temos que orar, temos que clamar, temos que jejuar, temos que estar na presença do Senhor, porque nós estamos nos últimos dias. Os dias estão se encurtando, sabe, as horas estão se encurtando. Nós se levantamos um pedaço que a gente levantou, a gente já está à noite, a gente vai chegar em casa, jantar, deitar, rápido você levanta para trabalhar amanhã. Amanhã você levanta para o domingo. Domingo, eu digo trabalhar porque amanhã, hoje e amanhã são os dias que nós mais trabalhamos na obra do Senhor. Então uns vai descansar e nós vamos trabalhar. Então na segunda-feira é rápido. Você foi trabalhar, amanheceu o dia, foi trabalhar. Rapidinho a noite vem, sabe? A noite vem, e aí nós estamos no quarto mês do ano. O ano entrou ontem, praticamente o ano entrou ontem, nós estamos no quarto mês do ano. Então os dias estão se encurtando, as pessoas, o que está acontecendo, sabe? Jesus ele disse, sabe? Os discípulos disseram: Senhor, mestre, qual é o meu sinais que estão se cumprindo? E a palavra de Deus diz que está acontecendo peste, fome e guerra, muitas, as enfermidades, uma enfermidade agora que está vindo agora, que já está
já está no Brasil, uma enfermidade que é tipo uma lepra. A pessoa começa a nascer um carocinho, vai 2, 3, e entre caroço, depois aquele caroço estoura, e aquele caroço vira uma lepra. Então, eu creio que os filhos de Deus podem ser atingidos sim, mas vai ser mais difícil. Isso aí é mais para a pessoa ímpia, mas os filhos de Deus também podem, se estiver fora do padrão de Deus, pode ser que seja atingido também, mas Deus está conosco, sabe? E se nós vamos ver, tudo está se acontecendo, a vinda do Senhor, tudo está preparando a vinda do Senhor, sabe? A palavra de Deus diz que Jesus, ele veio, a primeira vez ele veio como cordeiro, ele veio ao matador, ele veio morrer por nós, bateram nele, cuspiram nele, fizeram tudo isso, sabe? Tudo isso fizeram com ele, mas ele não abriu a boca. Ele foi ali, morreu por nós, ali deu a última gota de sangue por nós, mas ele não gritou, não falou. Mas a segunda vez, Jesus ele veio como rei, como Senhor, como advogado, como rei de reis, Senhor e senhores. Ele vem ali para buscar a sua igreja. E a igreja ela tem que estar preparada para naquele grande dia nós poder subir. Se nós aqui na terra nós vamos ser transladados. Se nós estiver dormindo, morto, o Senhor vai levar primeiro os mortos, aqueles que dormem no Senhor, aqueles crentes evangélicos, sabe, que dormem no Senhor. Ele vai arrebatar todos, vai levar, e aí primeiro vai ser ele, depois vai ser nós. Vamos ser transladados se nós estivermos com vida. Então a palavra de Deus diz que aquela viúva ela não entendia o que estava acontecendo, ela não entendeu o que aconteceu, porque ali o filho dela tinha morrido, o filho dela estava morto, e de repente aquele jovem se senta no caixão, e a mãe ela ficou sem entender por quê. Ele estava morto, mas o dono da vida estava ali. Aquele que cura, salva e liberta estava passando por ali. Aquele que tinha promessa estava passando por ali. Sabe, muitas vezes, irmão, a palavra de Deus ela se cumpre na nossa vida, sabe? Para você chegar no céu não é errado. Se não vier, se nada acontecer com nós, tem algo errado. Se não vier crítica, tem algo errado. Se você não levar crítica, tem algo errado na sua vida. Por isso que Jesus diz: olha, vocês vão morrer por mim, vocês vão ao matador por mim. E nós vamos todos os dias, nós andamos ali à beira da morte, pelo nome de Jesus. Aleluia! Todo dia, se nós não morrer por Ele, nós não somos dignos dEle. Se nós não for, Ele manda outro, Ele levanta outro e vai. Se Ele mandar, vá meu irmão, faça a obra, porque se não quiser, Ele levanta outro e vai. E aí nós falamos um grande preço, porque a palavra ela se cumpre todos os dias nas nossas vidas. Quando nós levantamos da nossa cama, é mais um dia de arrependimento, é mais um dia que o Senhor tem para nós, é mais um dia que Ele nos chama, para que aquele grande dia o Senhor, Ele possa olhar para você e dizer: o que você trouxe para mim, filho? Que naquele dia, naquele dia que Jesus vier, nós vamos estar presentes a Ele. Todos nós, todos os joelhos perante o Senhor vai se dobrar, todos olhos o verá, e a gente vai estar ali, e Ele vai olhar para você e para mim e dizer: o que você trouxe para mim? E é o que eu vou dizer: ah, Senhor, não trouxe nada, não sei nem quem é o Senhor, não conheço nem teu nome, ninguém nunca me viu, eu nunca vi ninguém falar do teu nome na terra. E aí ele disse: importa, está aqui, ó. E aí vai mostrar a pregação, ele ouvindo, alguém fazendo um apelo para ele, pregando o evangelho para ele, falando desse amor para ele, e ele não deu crédito. Morreu e não deu crédito, não deu graça a você. E aí lá Jesus vai perguntar o que nós trouxemos para ele. Então nós temos que estar preparados, irmão. É feio assim, você apanha sim. Alguém fala mal de você, fala, irmão. Não
não fique pensando que todo mundo vai falar bem de você, não. Porque as pessoas elas não querem ver seu bem, irmão. As pessoas não querem ver você andando tranquilo. Você vai... As pessoas, se o ímpio fizer algo errado aqui, ninguém fala nada. Todo mundo é caladinho, ninguém se esconde. Mas se um irmão ou uma irmã, qualquer coisa que ele fizer, se ele tirar uma pedra de um canto e botar no outro, já é motivo para crítica. É motivo, opa, irmão, tirou a pedra dali e botou para cá. Então já é motivo para crítica. Mas nós não se deixa bater com crítica. Não se deixa bater falatório. Não se deixa bater com nada que não seja de cima. O que nos atinge, o que é perigoso, é lá de cima. Se sair lá de cima, aí é perigoso. Mas se vier de baixo, não tem perigo. Não tem, porque o dono da vida está conosco. O dono da vida está conosco, do nosso lado, nos amando, nos protegendo, nos abençoando, cuidando de nós. Mas quando alguém, se alguma coisa acontecer de cima, aí é perigoso. Aí é perigoso. Tenha cuidado. Mas se vier de baixo, repreenda que é do diabo, repreenda que é de Satanás. Tem que repreender. Porque se você, irmão, se nós não ver esse amor que o Senhor tem por nós, esse chamado que o Senhor tem para nós, sabe? Eu sempre costumo falar que muitas vezes a gente olha para os nossos irmãos e diz: irmão, você está andando no caminho errado. Irmão, você não pode fazer isso. Irmão, você não... Irmão, nós temos que entender o seguinte. Nós temos que entender. Não pegue contra ele. Não pegue nem um minuto contra ele, nem contra o Espírito Santo. Não pegue. Porque se pecar, não vai chegar no céu. Mas na terra, nós temos que buscar primeiramente o Senhor. E tem que andar em sinceridade, sim. Tem que andar em fazer as coisas normal, sim. Mas tem cuidado com o que vem de cima. Porque o que vem de baixo não nos atinge. Essa viúva, ela poderia, o filho dela, ela poderia perder o filho dela. Ela poderia deixar o filho, Jesus poderia deixar o filho dela morrer. Ali ser enterrado. Ele não precisaria ali levantar aquele jovem. Ele poderia abençoar aquela viúva de outro jeito. Mas não. Ele mostrou para aquela multidão que tinha um Deus. Ele mostrou para aquela multidão que o Senhor dos Exércitos estava passando ali. Ele mostrou para aquela multidão que aquela mulher não era uma mulher sem dono. Ela tinha um dono, ela tinha um pai. Mesmo que ela não conhecesse, ela tinha um pai. E é isso que nós estamos aqui na terra, irmão. Nós temos um pai. E esse pai, 24 horas, ele cuida de mim e de você. 24 horas ele está de olho em você. 24 horas ele ora por você, ele vela por você. Nós merecemos? Não. Nós não merecemos, irmão. Nós não merecemos nada. Mas ele nos ama. No ventre da nossa mãe, ele já nos amou. No ventre da nossa mamãe, ele já tinha um chamado. Ele já tinha um chamado para nós. Ele sabia que hoje nós estaríamos aqui todo mundo junto, pregando a palavra, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, glorificando o nome dele. Ele sabia sim. Ele sabia porque ele é Deus. Antes de nós nascer, ele já nos conhecia. Antes de nós, no ventre da nossa mãe, foi gerado, ele já sabia quem era nós. Ele já tinha uma promessa, ele já tinha um chamado. E o chamado não é para todo mundo. Jesus disse: olha, eu chamo todos, mas nem todos vão subir. Ele veio e chama todos nós. Ele morreu por todos nós, mas nem todos nós vamos subir ao céu. Nem todos. Por quê? Porque o chamado do homem e da mulher é no ventre da nossa mãe. Não é todo mundo que tem um chamado. O chamado você tem que ter paciência, porque se você não tiver,
você não consegue fazer a obra de Deus, porque muitas críticas vêm para tirar você do caminho, para entender que você não é digno de fazer esse trabalho. Mas a palavra de Deus diz que quando o Senhor chama, Satanás ele não pode tocar. Quando o Senhor chama para um trabalho, uma obra, Satanás ele tenta fechar, tenta derrubar, tenta ali falar das suas imagens, mas a palavra de Deus diz que Ele está conosco. 24 horas o Senhor está conosco, está do nosso lado. Ele está conosco, irmão. Não se preocupando com nada, não se preocupando com o que comer amanhã. E da manhã pertence ao Senhor. Sabe lá nós se amanhã nós se levantamos da nossa cama? Sabe lá nós se nós amanhã nós levantamos da nossa cama para o trabalho? Nós cantamos por dia da manhã, sim. Amanhã eu vou fazer a obra em tal lugar. Mas a permissão do Senhor. Se Ele permitir, se Ele não permitir, as malas têm que estar prontas. As malas nossas têm que estar prontas, porque se não tiver vinho chamado, nós não somos. Então tem que estar preparado. Tem que estar preparado. A obra é difícil, sim. Fazer a obra de Deus é fácil? Não é fácil. Mas é doída, sim. Mas não é impossível, não. Ele é o dono da vida, Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser abençoar nós, hoje não se preocupamos, sabe? Muitas vezes a gente se preocupa porque não tem muita gente, mas aqui está cheio de anjos. Aqui quando tem pouca gente, está cheio de besouro, né? Borboleta. Quando tem pouca gente, aqui enche, logo de besouro e borboleta. Quando tem mais um pouquinho de gente, nós somos, vamos embora. Então, os anjos do Senhor estão nesse lugar. A obra do Senhor não pode parar. Sabe que tem 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 20, mas ela não pode parar, porque se nós parar, a palavra de Deus diz que nós não somos dignos da obra dele, não somos dignos do céu. Então não temos que parar, não temos que olhar para o lado esquerdo nem direito. Sabe, Pedro ele estava ali naquele alto mar, e ali Jesus apareceu andando em cima do mar, e alguém disse: olha, há um fantasma, olha, há um fantasma. Disse: vem, Pedro. E aí Pedro começou a andar por cima das águas, desceu no barco, começou a andar por cima das águas. Mas Pedro, como sempre, era uma tempestade, e ele começou a afundar. E aí ele disse: salva-me, Senhor, porque duvidaste. E aí ele levou Pedro até ao barco. Então nós não devemos duvidar de nada. Nós não devemos duvidar do A nem de B. A gente não deve duvidar. Se vê algo que não é de Deus, vamos orar, vamos apresentar o Senhor. Sabe, porque naquele grande dia o Senhor vai cobrar de nós. Abrir a boca, falar coisas que não é do Senhor. O Senhor vai cobrar, sim, irmão. Que tudo é escrito ali. Eu creio que tudo que nós falamos aqui é escrito no céu. Naquele dia o Senhor vai prestar conta de nós. Nós vamos ter que dar conta do que nós falamos, porque nós abrimos a boca, falamos algo que não é de Deus, e Deus vai cobrar de nós. Ele vai cobrar, sim, vai. Por que vai? Porque quando Ele chama nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos arrastar o arado, não podemos olhar para trás, tem que olhar para frente. O alvo é Jesus, o alvo é Ele. E aí deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer a obra. E nessa noite o Senhor venha, você vem entender que Ele tem uma palavra para nós. Ele tem algo especial, Ele tem coisas boas para nós. Porque se não tivesse, nós não estaríamos aqui nesse lugar. Porque se nada acontecesse com nós não estaríamos nesse lugar. Sabe, é um lugar simples, mas é do Senhor. É a casa do Senhor, é a obra do Pai. Então tem que adorar a Deus, buscar o Senhor, clamar o Senhor, agradecer ao Senhor todo o dia da nossa vida. Sabe, quando o livramento do Senhor não nos deu hoje, quando o livramento do Senhor não nos levantar da cama até aqui, quando o livramento do Senhor nos deu, nós estamos aqui
tudo para a honra e a glória do Senhor. Não é para nós, mas sim é do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer o Senhor por essa palavra, agradecer o Senhor por louvores. Vamos agradecer o Senhor, né? Por esse casal de jovens que veio aqui ouvir a palavra hoje, mas nós, as portas estão abertas, quando quiserem vir, ó. Esses aí são os dirigentes, a irmã Damiana e o irmão Francisco. Então, o dirigente aqui. Então, quando quiser vir, a gente nas quartas e nos sábados, a gente. Agora, se nós disser não, não vou, aí dizer não, fique sem aí. Mas se nós disser assim, Senhor, eu eis-me aqui, glória a vocês, sem ação vencedor. Então, na obra do Senhor, você vai vencer nós. E vocês veem que o pai de vocês são pastores, são homens de Deus. Então, se eles são homens de Deus, vocês são casal do Senhor. Amém? Vamos orar. Seu Deus Pai, estamos aqui na tua presença nessa noite, ó Deus, para tornar, Senhor, te adorar, Pai, louvar o teu nome, glorificar o teu nome, Pai. Toda a honra, Pai, toda a glória, toda a adoração nessa noite, Senhor, entrega nas tuas mãos. Senhor, nessa noite, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado pelo livramento que o Senhor nos deu. Obrigado pela paz, pela saúde, pela alegria. Obrigado pelo pão que o Senhor tem não tem deixado faltar na nossa casa, no nosso lar, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Toma a primazia desses carros, dessas motos. Senhor, vai de encontro, Pai. Abençoa cada um. Toma a primazia, Senhor. Abençoa cada um de nós nessa noite. Nos leva, Senhor, para os nossos lares em paz. Toma a primazia desse lugar, Senhor. Toma a primazia desse culto, Pai. Abençoa cada morador desse lugar, cada família, Pai, que aqui mora. Vai de encontro, Pai, dessa noite, Senhor. Cuidando de cada um, Pai, dando saúde, paz e alegria. Ó Deus, visita o coração de cada um nessa noite. Que toda honra, toda glória, toda adoração seja para o Deus Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, damos glória e agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz e a doce consolações do Espírito Santo de Deus venha com cada um nessa noite. E aquele que crê, diga amém. Amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, amém. A paz